Fala galerinha, Marcos Fábio. Acabei de chegar aqui no Distrito Industrial de Divinópolis, estou com um tempinho aqui, resolvi gravar um vídeo aqui para falar de um tema que tem sido muito discutido nas empresas por onde eu tenho passado. Há um tempo atrás eu li um artigo chamado A Grande Renúncia, falando da quantidade de pessoas, da quantidade de profissionais que estão deixando os seus postos de trabalho por livre e espontânea vontade, simplesmente estão deixando as empresas, indo embora, nem estão atrás muito de acertos ou meu FGTS, nada disso. Estão simplesmente abandonando, deixando os seus postos de trabalho. E esse artigo, A Grande Renúncia, falava um pouco sobre isso, Quais são as causas disso, por que as pessoas estão deixando a segurança do emprego, E muitas vezes nem é para ir para outra empresa, não, é muitas vezes para poder ainda pensar no que vai fazer. Bom, então eu queria dividir com vocês uma experiência minha e eu tenho visto isso dentro dos nossos clientes. Todas as vezes que a gente vai pensar em atratividade, que é a capacidade da empresa em atrair boas pessoas, a gente vai olhar muito para proposta salarial, benefícios e também, obviamente que pesa muito, o sobrenome organizacional, a reputação que aquela empresa tem no mercado, a força da marca que faz com que as pessoas gostem ou queiram vir trabalhar numa empresa em que todos conhecem. Mas uma coisa é fato, isso é o fundamental para atrair. Mas a pergunta é, e para manter? Por que tantas pessoas têm deixado seus postos de trabalho? Por que tantas pessoas têm, às vezes, ido para outras empresas para ganhar menos, inclusive? Discutia isso essa semana com um cliente meu. Bom, eu penso que eu tenho uma resposta para isso baseado no que eu tenho visto das pessoas. É inegável, todo mundo sabe disso, nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Porque no trabalho você sai de casa, dependendo da hora, você levanta às 6, sai de casa às 7, vai chegar no trabalho às 8, dependendo, e vai passar ali o dia inteiro. E quando é 18 horas você está deixando o trabalho, tem que passar na rua, fazer alguma compra, alguma coisa. Quando você chega em casa, às vezes já é até a noite, e ali você tem um curto espaço de tempo para ficar com a sua família e, obviamente, tem o final de semana. Mas como você passa a maior parte do tempo no trabalho, é natural que você comece a fazer uma reflexão e uma avaliação sobre a qualidade daquele trabalho. O mundo empresarial, ele sempre foi cheio de pressão, isso é inegável. Meta para bater, serviço para entregar, relatórios, muitos afazeres. Isso não tem problema nenhum, isso faz parte do jogo. O problema todo é que muitas vezes a liderança das empresas, ao invés de conseguir olhar para essa tarefa, para o serviço a ser feito e conseguir desvincular isso da pessoa, ou seja, muitas vezes eu preciso dar um feedback para você sobre o seu trabalho, mas eu acabo falando mal de você. Então isso vai criando um clima péssimo. E a outra coisa, como muitas empresas não têm muito bem definido qual é o seu propósito, qual é o grande legado que essa empresa quer deixar para a sociedade, o que move aquela empresa, o que motiva aquela empresa, como a empresa não parou para discutir isso, ela acha que está no mercado só para ganhar dinheiro, o que acaba acontecendo? As pessoas começam a chegar todos os dias para trabalhar, chegam, bate cartão de entrada, bate cartão de saída, vai embora e o trabalho vai perdendo um pouco do sentido. Chega uma hora que você olha para trás e fala assim, poxa vida, já são 31, hoje é dia 31 de dezembro, eu comecei em janeiro, parece que foi outro dia, o ano já acabou e efetivamente o que foi que eu fiz da minha vida, efetivamente o que eu contribuí para deixar um legado ou algo melhor. Muitas vezes a pessoa está completamente abstraída disso. Ela está naquela síndrome que eu chamo da fazeção. Começa o dia fazendo, termina o dia fazendo, e aí chega uma hora que ela olha e fala assim, que sentido isso está fazendo? Então muitas pessoas que estão pedindo demissão estão olhando para essa palavra, Se falou muito de propósito, hoje as pessoas já estão falando assim, qual o sentido que isso faz? Qual o sentido dessa correria diária, de acordar cedo todo dia, trabalhar, ficar a maior parte do tempo fora, sendo que eu chego no emprego, em vez de lá ser uma fonte de felicidade, de alegria, porque ali eu vejo um casamento onde o meu propósito tem a ver com o propósito da empresa e o que eu faço faz sentido para mim, que eu vejo que eu estou contribuindo com algo melhor. Não, isso não acontece.
o que acaba acontecendo? Eu estou ali estressado, discussões infindadas, discussões sem nenhum propósito, confia em si mesmo, discute hoje, esvazia aqui, amanhã enche de novo, depois de amanhã discute de novo. Então isso tem feito as pessoas, né, procurarem um melhor ambiente de trabalho. Todas as vezes que a gente tem um clima péssimo no trabalho, né, isso é tóxico. Então isso traz para você também essa toxicidade. Então muitas pessoas têm se dedicado a estudar isso. A minha irmã Leidiane, ela estuda a ciência da felicidade no trabalho. Ela fez uma imersão aí no país que é referência nisso, que é o Butão. Inclusive ela que me mandou o artigo da grande renúncia. E a gente tem observado isso, e ela defende muito isso. Se você não entende o porquê que você está ali, você vai se tornando um robô. Você vai se tornando uma pessoa que só fica no operacional e a vida fica sem sentido. E talvez seja isso. Muitas pessoas estão olhando para a liderança, olhando para tudo que elas têm, falando assim, poxa vida, o que eu ganho aqui, às vezes eu ganho isso facilmente numa outra empresa, aonde, embora também tenha pressão, meta e tudo mais, mas as pessoas se respeitam, se suportam, porque elas estão em torno de uma causa, coisa que muitas empresas não estão conseguindo ver. Principalmente com a pandemia, gerou estresse em todo mundo, muita empresa quebrando, e todo mundo está olhando o importante é ganhar dinheiro para se sustentar, e estão perdendo de longe o foco da grande causa do negócio. Eu sempre falo aqui na MF Gestão de Negócios que o nosso maior propósito é ajudar os negócios do Brasil a prosperarem. E a gente se levanta cedo todos os dias, a gente se compromete com o problema do cliente, e é isso que faz a gente ficar vivo. E quando a gente está em equipe, a gente ri, a gente discute, a gente fala, né, troca ideias sobre as soluções para os clientes, mas a gente entende que tem que haver um ambiente propício para isso, porque senão isso não vai manter o nosso time motivado a querer buscar mais. E criar um clima bom não é tão difícil assim. A primeira coisa que você precisa é olhar para a sua equipe, realmente entender quem são as pessoas que estão batendo bola com você, e também olhar para o seu negócio e fazer a seguinte pergunta: qual é o grande propósito, qual é o grande legado que esse negócio pretende deixar para a sociedade? Eu estava trabalhando numa empresa, numa cliente minha, que ela vende produtos para artesãos. E aí um dia eu tive uma reunião com a equipe dela, e aí eles vendem coisas pequenas, miçangas, elástico, lantejoula, né? Vende muito para aquelas pessoas que vão fazer, né, peças para elas mesmas, ou então para poder revender. E aliás, um grande público dessa cliente minha é pessoas que fazem coisas em casa para complementar a renda. E aí um dia eu dando um treinamento para a equipe, eu fiz a seguinte pergunta para os vendedores, né? Qual é o grande propósito do seu trabalho? Por que você acorda cedo todos os dias e vem para essa empresa? Você vem para fazer o quê? E você percebe que quando você pergunta para o vendedor e quando ele não olha para isso, a resposta vai ser: eu venho para vender. Mas vender para quê? Para a empresa poder ganhar dinheiro, para a empresa poder sustentar os seus custos, pagar o nosso salário, né? Então eu faço a empresa vender para a empresa continuar viva. Tá bom, é até uma resposta interessante, mas não é essa a resposta que a gente esperava. É muito mais do que isso. Aí eu convidei aquelas pessoas que estavam comigo a fazer a seguinte reflexão. Falei: você já parou para pensar que tem uma mãe em algum bairro dessa cidade que faz laços de fita para vender nos bares ou para vender em algum bazar, que ela precisa daquele dinheiro para complementar a renda da sua família? Você já parou para pensar que se essa empresa não tem o produto mais atual, o produto da moda, se nós erramos na nossa compra, ou se nós errarmos, né, melhor dizendo, na disponibilidade do produto, o produto não chegar no tempo hábil, aquela pessoa não vai poder ter acesso ao produto, não vai produzir o seu produto com aquilo que ele comprou da gente e não vai conseguir vender e não vai conseguir ter a complementação de renda. Então, muito mais do que vender lantejoula, miçanga e qualquer outra coisa, nós somos uma casa em que trazemos a oportunidade de pessoas melhorarem o sustento da sua família. E todas as vezes que a gente fizer isso bem, todas as vezes que a gente cumprir bem esse propósito,
é uma pessoa feliz a mais que a gente tem do outro lado. E foi muito legal essa reunião, porque a partir dessa consciência, elas falaram, nossa, poxa vida, eu nunca havia parado para pensar sobre isso. Então eu faço a pergunta, se você fizesse essa pergunta para a sua equipe, o que é que eles iriam responder? Se você não cuidar de trabalhar um propósito para o seu negócio e não cuidar para que essas pessoas consigam enxergar esse propósito, você está sendo mais um a contribuir para uma piora do clima. Claro que não é esse o único ponto, mas à medida que você tem um propósito claro e você consegue mostrar isso para as pessoas começam a entender a utilidade do trabalho delas, o que faz sentido para elas. Agora, de outro lado, você também precisa monitorar se as pessoas que estão com você, de verdade, olhar para elas enxergando, não é olhar sem ver, para ver quais daquelas pessoas estão alinhadas com esse propósito, quais daquelas pessoas realmente estão dispostas a julgar no seu time, porque muitas vezes tem ali uma laranja podre que está bagunçando todo o clima. E aí, para finalizar essa nossa reflexão, eu falo que quando uma empresa declara lá os seus valores e princípios, aquilo não é algo para ficar na parede não, ou ficar num papel não, é para ser praticado. Então, eu estava trabalhando numa empresa que eles falaram assim, não, Marcos, aqui a gente valoriza a harmonia. Falei, então na hora de você contratar, certamente na hora do seu perfil de cargo, na empresa que você encomendou a contratação, você está pedindo para verificar os últimos lugares onde aquele candidato trabalhou para ver se ele atuava em harmonia com o time. Não, isso eu não faço não. Ah, mas se você valoriza a harmonia, você está disposto a pegar às vezes o seu melhor vendedor, que é o que mais vende, mas que é péssimo para a harmonia do time, e você está disposto a trocar ele? Não, também não. Eu falei, então você não valoriza a harmonia. Porque não adianta você dizer o que faz se a sua atitude é ao contrário. É a mesma coisa que eu vejo gente falando que valoriza alegria e bom humor, mas na hora de contratar não olha se a pessoa tem isso dentro do coração. Ou às vezes eu vejo empresas falando que um dos seus princípios é o desenvolvimento humano, mas na hora que a pessoa chega lá, tem 6 meses que ela não faz um curso, a empresa não tem uma política de treinamento para desenvolver as pessoas, não tem sequer um treinamento introdutório para a pessoa que está chegando ser socializada de uma maneira melhor e mais rápida. Então não adianta ter o discurso se a prática for diferente. Se você é funcionário e está me ouvindo agora nesse vídeo, faça essa reflexão como funcionário, olhe se a sua empresa tem isso, mas olhe se você também está fazendo essa avaliação. Se aquilo que você tem dentro do seu coração que faz sentido para você, você vai conseguir realizar isso na empresa que você está trabalhando. Senão você pode ser mais uma a se adoecer. A gente tem aí o que a gente chama da síndrome de burnout, né? Que é uma doença que ficou muito na moda, né? Pessoas sofrendo apagão, estresse crônico, por simplesmente tá num nível de estresse, tá num nível de pressão mesmo, e quando você está no nível de estresse e pressão com algo que não é aquilo que você gosta, realmente a nossa máquina não aguenta. Agora, se você é o patrão e está ouvindo esse vídeo, olhe para o seu negócio e faça a seguinte reflexão: por que em tantos lugares tem pessoas que trabalham lá há 5, 10 anos e na minha tem todo dia entra e sai gente? Pode ser que a sua liderança ou a forma como você está mostrando o destino do ônibus para as pessoas que trabalham com você. As pessoas querem subir no ônibus com um destino claro e que faça sentido para elas. Se elas não têm isso, o seu salário até atrai, mas não mantém, não retém essa pessoa. É isso aí, fica a dica, fica a reflexão. Continue seguindo a gente nas redes sociais, tudo @MF Gestão de Negócios. Grande abraço!